Pronto, acho que já estão a ver o meu slide inicial e eu vou já convidar, desde já convidar todos a irem colocando as vossas questões naquele dispositivo para as questões e respostas, o Q&A ou QA, conforme, porque assim, no fim, se calhar já temos logo algumas perguntas para responder. Então, bem-vindos a quem entrou agora ao dia aberto do Instituto, este ano em versão virtual, e esta palestra vai ser sobre higiene e parasitas. Portanto, vou pegar em alguns dos parasitas que o meu colega Pedro falou anteriormente, e o meu nome, já agora, é Isabel Maurício. E como também pediram para me apresentar, eu vou falar muito brevemente sobre o meu percurso. Comecei a tirar o curso de Biologia na Faculdade de Ciências, aqui em Lisboa, e depois apaixonei-me pela parasitologia, exatamente devido a um tremato que o Pedro falou, que eu não vi no início, mas com certeza falou, que é um parasita helminta, e o que é que os parasitas fazem? Para conseguir completar o seu ciclo de vida, eles manipulam e alteram muitas vezes o seu hospedeiro. E este realmente foi o que me apaixonou. Eu vou querer vir para a parasitologia, que é este formato que infecta caracóis terrestres e que modifica, neste caso, aqui as antenas, os tentáculos deste caracol para parecer uma lagarta. E leva a que pássaros que normalmente comem lagartas são atraídos e comem este caracol e ficam então infectados por este parasita. A nível humano, não acontece tanto este fenómeno, assim tão evidente, mas muitos parasitas alteram hábitos por exemplo, o toxoplasma, que se falou há bocadinho, pode alterar comportamentos humanos e dos animais, dos hospedeiros, e levar a que se facilite a sua transmissão. E por causa deste interesse, vim para o Instituto de Higiene e Medicina Tropical, trabalhar em leishmaniose, na altura, e depois fui fazer o doutoramento na London School of Hygiene and Tropical Medicine. Lá está. E só para chamar a atenção que há esta palavrinha aqui, higiene, que nós vamos falar nesta palestra e que está muito associada às duas instituições. Portanto, a higiene realmente é uma coisa importante e já vamos falar sobre ela. Portanto, vim outra vez para o Instituto de Higiene e Medicina Tropical, onde estou na unidade de parasitologia médica, lá está, e dou aulas em vários mestrados e doutoramentos aqui do Instituto. Para além disso, também faço investigação, um pouco como o Pedro, estamos no mesmo grupo de investigação, por exemplo, em xistossoma, que já foi falado, e perceber quais são os hospedeiros intermediários que estão infectados e distinguir as espécies e a sua variabilidade genética. Mas muito do trabalho que tenho feito nos últimos anos tem-se focado em fascíola hepática, que o Pedro já falou, e também na distinção entre as duas espécies de caracóis que são muito parecidos, mas que são espécies diferentes, e tentar perceber então qual é a diferença, quais é que transmitem e onde transmitem. Estes são alguns exemplos de locais onde nós vamos apanhar estes caracóis, e temos apanhado, sendo que este trabalho de campo é bastante difícil, às vezes, e neste momento estamos a tentar detectar o DNA ambiental, tanto do caracol como do parasita, na água, para tentar perceber quais são as regiões ou as áreas de risco de transmissão deste parasita. E esta é uma das técnicas que estamos a usar, que nós estamos interessados em detecção da infecção, e esta é uma técnica do LAMP que permite detectar as amostras onde está presente, por exemplo, o parasita, aqui em que aparece com uma fluorescência que não aparece nas outras que não estão infectadas. Pronto, isto é um bocadinho para falar sobre mim e do trabalho que nós fazemos no Instituto, no nosso grupo também. E voltando ao que eu estava a falar, portanto, do Instituto de Higiene e Medicina Tropical. E vocês podem perguntar, higiene, o que é? Normalmente eu convido quem está a assistir a dizer o que é que pensam, o que é higiene.
E se calhar podem pensar um bocadinho ou pôr até no chat, se quiserem, sugerir o que é que vocês pensam que é higiene, que será interessante para todos verem. Mas para não demorar muito, se calhar quase todos pensaram, e até como estão aqui nas imagens, limpeza. Ok, higiene é limpeza, portanto, limpar, mas limpar o quê? E para quê? E quando pensamos em o para quê, a higiene, no geral, tem a ver com as condições para manter a saúde e prevenir as doenças. Lá está. E então, o que é que, em termos de higiene, nós podemos fazer que possa prevenir as doenças? Vou já dar alguns exemplos e que têm a ver com o que eu vou falar durante esta palestra. Por exemplo, lavar as mãos, que se calhar que o Pedro já falou também, e se calhar todos estavam a pensar também, mas também o tomar banho, cortar as unhas ou limpar as unhas, usar a roupa lavada, já vamos ver porque eu limpar a casa também, limpar as superfícies e também, se calhar menos óbvio, cuidados com a comida e com a água, mas que o Pedro também já falou. Por exemplo, usar calçado, que depois da palestra anterior se tornou óbvio, porque realmente há parasitas que conseguem penetrar na pele e infectar-nos se não nos protegermos a nível do contacto com a terra. Por exemplo, que agora está escondido aqui, que agora já não vejo, esperem aí, agora não consigo ver. Este era... cá está, dormir. Que também é importante para a saúde, portanto é importante que nós dormamos para o nosso corpo estar preparado e descansado para realmente enfrentar todos estes parasitas com que podemos contactar. E também os cuidados com animais de estimação, que o Pedro também já falou e que vou falar a seguir. Portanto, higiene em relação a quê? E para evitar o quê? Por exemplo, doenças como a gripe e a Covid, portanto, síndromes gripais, doenças transmitidas pelas vias aéreas, mas também diarreias, vômitos e muitos dos parasitas que o Pedro falou e eu vou falar também estão associados. Doenças da pele, por exemplo, por isso também limpar a pele, não é? E a nível de que agentes patogénicos, como nós chamamos, são o quê? Muitas vezes os vírus, como os da gripe, Covid, o SARS-CoV-2, bactérias, por exemplo, para evitar tuberculose, e também fungos, como os fungos da pele, etc. Mas hoje vou focar principalmente em parasitas, que podem ser os helmintas, que temos estado a falar, ou também protozoários, mas hoje vou-me concentrar nos helmintas e principalmente no grupo das chamadas ténias, que há alguns exemplos, e também os tremátodos, e aqui os chamados nemátodos, ou as lombrigas, que muitas vezes chamados aqui no peixe. Portanto, vamos falar de higiene em relação aos animais de estimação, aos alimentos, às roupas e pele e mãos. E começando pelos cuidados com os animais. E temos aqui um gato, um animal doméstico, e pronto, o Pedro já falou, vou falar de modo breve. Temos a lombriga do cão e do gato, que vocês podem ver aqui, tem alguns centímetros de comprimento. E que, para quem já assistiu à palestra anterior, já sabe, a transmissão é feita através das fezes dos animais, como os cães e os gatos. E estas fezes estão contaminadas com os ovos, que são postas por estes animais domésticos e vão contaminar, por exemplo, a relva, a areia, onde principalmente as crianças brincam. E lá está, podem se infectar ao ter contacto com estes ovos. O problema também, como o Pedro explicou, é que nós não sendo o ser humano, não sendo um hospedeiro natural deste parasita, a larva, portanto, não desenvolve até à fase adulta, a larva é a fase imatura, não é? Pode migrar, anda à procura de onde se vai localizar para atingir o seu desenvolvimento final em adulto. E, portanto, pode migrar na pele, no cérebro, nos olhos e nos pulmões. Aqui é o exemplo de quando migra na pele e fica estas marcas vão mudando ao longo do tempo, é uma larva migrante, mas pode levar a cegueira, como aqui
neste olho desta criança, porque há depois uma reação e danos no tecido e pode levar a que haja danos suficientes para depois danificar o olho neste caso. Outro parasita que também é transmitido pelos animais de companhia, neste caso é principalmente em Portugal, mas há outras espécies no mundo inteiro, é Echinococcus granulosos e que causa, que se chama o quisto hidático, que já teve grande importância em Portugal e varia conforme o tempo. Também é transmitido pelos cães, principalmente, e tem o que se chama um hospedeiro intermediário, onde estão as larvas e que depois os cães, ao ingerirem as vísceras destes animais, vão ficar infectados. Este é o aspecto, é uma ténia pequenina, quase uma ténia anã, e que põe os ovos, e os ovos são depositados com as fezes, e nós podemos infectar ao ter contacto com o solo ou com cães, às vezes o pelo dos cães, não é? Contaminados com este parasita, com os ovos deste parasita. E a nível humano é bastante grave, porque os quistos, que normalmente se vão localizar no fígado, podem atingir um tamanho bastante grande. Estão a ver aqui vários exemplos, podem atingir até 20 centímetros, o que é bastante grave a nível de função do fígado. E para além disso, eles estão cheios de larvas que, se o quisto rebentar, podem se espalhar pelo corpo todo e causar vários quistos em várias localizações. Em Portugal já teve uma prevalência bastante alta, principalmente no Alentejo. Vai havendo campanhas de controle, que depois são esquecidas conforme aumenta a prevalência. E aqui é um exemplo ao longo dos anos. Por exemplo, em anos mais recentes houve aqui um aumento nos anos 90, entretanto tem vindo a diminuir com as campanhas de controle. Entretanto, em Portugal está aqui um mapa a mostrar os animais onde já se encontrou, neste caso principalmente as larvas de Echinococcus granulosos e de outras espécies, e que inclui desde os porcos, as ovelhas, vacas, lobos e recentemente javalis também, para além de, obviamente, nos seres humanos. E aqui estou a mostrar um dos potenciais perigos em que está cada vez mais a haver pragas de javalis em Portugal. Aqui uma imagem ali na Rábida, ao pé na praia da Figueirinha, se não estou em erro, ou do Portinho, da Rábida. E estes javalis estão a invadir até a cidade de Setúbal, por exemplo, e estão espalhados por todo o país. E, portanto, podem ser reservatório para vários predadores, como alguns cães selvagens, os lobos, as raposas, etc., e que depois vão contaminar os solos e levar a que aumente ou possa aumentar a prevalência deste parasita em Portugal em humanos. E, portanto, o que é que nós podemos fazer para evitar parasitas como Toxocara ou parasitas como Echinococcus granulosos e outras espécies de Echinococcus? Devemos ter cuidado com os nossos animais de companhia, tanto os cães como os gatos. E que cuidados são esses? Ou seja, esses cuidados de higiene, não é? Por isso é que é importante, e também para outros parasitas, apanhar sempre as fezes dos animais, quando é possível. Nos cães nos gatos menos. Lavar sempre as mãos, principalmente em contacto com animais que andam mais à solta, mas também com os solos e principalmente onde possam andar estes animais e, obviamente, desparasitar sempre os nossos cães e os nossos gatos, principalmente os que andam na rua, para evitar que se complete o ciclo desse parasita e haja transmissão ao ser humano. Para além disso, temos os cuidados com os alimentos, que o Pedro também já falou um bocadinho, e está associado principalmente ao consumo de peixe e de carne crus, que são cada vez mais populares, mas que, mesmo excetuando o sushi, são bastante comuns. Muitas vezes há carne e peixe que são fumados e não chegam a ser cozinhados, ou que são marinados, por exemplo, em vinagre, etc., mas que não são cozinhados, e muitas vezes as larvas não são destruídas. Mas em termos de peixe, muito populares o sushi, o sashimi, como está aqui, o tal peixe fumado, o carpaccio, o ceviche, da América do Sul, e principalmente com carne de vaca, também carpaccio, bife tartar, muito popular.
E há 3 tipos de ténias principais que se transmitem através do consumo de carne e peixe não cozinhado, portanto, do porco, da vaca e do peixe também. E estas ténias, que são bastante compridas, podem atingir às vezes até 10 metros, o comprimento do nosso intestino, exatamente montam casa no nosso intestino. E este é o ciclo de vida, portanto, os animais infectados, onde residem as larvas, são hospedeiros intermediários, e depois nós, ao consumirmos esta carne ou peixe crus, com as larvas, vamos ficar infectados e os adultos vão residir no nosso intestino. Um dos perigos, e normalmente a carne de porco é cozinhada, mas há sempre o risco de haver infecção se não for completamente cozinhada, é o da cisticercose. E aí é quando nós adquirimos a fase larvar do parasita, ou seja, não é o que fica no intestino, mas migra para outros órgãos, como por exemplo os músculos, principalmente, mas o cérebro e outros órgãos. Aqui está uma larva no olho e aqui no cérebro. E não só em Portugal, mas principalmente, passar aqui, em países em desenvolvimento, com saneamento básico menos implementado, esta presença destas larvas no cérebro pode levar à chamada neurocisticercose e pensa-se que esteja associada a uma taxa mais alta de ataques epiléticos em muitos destes países. E não só este parasita, mas também toxoplasma, por exemplo, oncocerca e outros parasitas que atingem o cérebro. E também já falámos em Anisakis, aqui é um nemátodo, portanto, do grupo das chamadas lombrigas. E neste caso, principalmente o hospedeiro definitivo, onde estão os adultos, são golfinhos, principalmente, depois passam por vários hospedeiros até ao peixe, e ao ingerirmos peixe cru podemos adquirir anisakis, e aqui é o aspecto de anisakis no estômago, que normalmente são retirados por via cirúrgica. E pode levar a dores de estômago, náusea, vômitos e reações alérgicas, principalmente. Portanto, a nível de higiene, os cuidados com o peixe e a carne que nós devemos ter lá está, cozinhar bem. Mas se nós quisermos comer cru, qualquer uma destas carnes, devemos congelar. E nos nossos frigoríficos ou nos nossos congeladores, que estão a menos 20 graus, normalmente 18 graus, devem estar pelo menos uma semana. E, portanto, se forem a um restaurante de sushi e perguntarem e disserem que o peixe é muito fresco, vem diretamente da lota, o que é que se deve fazer normalmente é rejeitar, porque há sempre a possibilidade de apanharmos algum destes parasitas, principalmente se o chefe não tiver cuidado suficiente. Mas estes parasitas podem estar, por muito cuidado que o chefe tenha, podem sempre aparecer na carne do peixe. E cuidados com os vegetais, também já foi falado, quem assistiu, portanto temos este parasita que é um tremátodo, que é achatado, tem aqui umas ventosas e não é segmentado, se chama fascícula, parece uma folha, e que reside aqui nos chamados ductos biliares, portanto nestes canais onde se forma e depois se produz a bilis no fígado. E reparem que causa aqui danos nestes chamados ductos biliares, e às vezes calcificações, e portanto pode levar a pedras no fígado e depois na vesícula biliar. E aqui é o ciclo de vida, lá está, os adultos estão no fígado, mas os ovos saem com a bilis e passam pelo intestino, são expelidos nas fezes e depois em contacto com a água eclodem, vão infectar os caracóis, que são os hospedeiros intermediários, e daí libertam-se depois umas larvas que nadam e vão enquistar, vão se fixar nas plâncton aquáticas. E da mesma maneira nós, ao alimentarmos das plantas aquáticas, podemos adquirir estes parasitas que se vão localizar no nosso fígado. E aqui estão alguns exemplos das plantas, o agrião, por exemplo, o poejo também, muito associado à água, que muitas vezes é usado para tempero, e podem ter larvas agarradas a estas plantas. E, portanto,
devem ser desinfetadas, se bem que não é muito seguro em termos da chamada desinfecção, porque não se garante que as larvas são destruídas. O ideal realmente é cozinhar, principalmente se algumas destas plantas tiverem vindo de terrenos em que há vacas ou ovelhas e que possam estar infectadas. Mas não quer dizer que não comamos crus, não é? Mas normalmente convém ser de uma exploração em que haja esses cuidados de evitar o contacto da água que rega estas plantas com animais como vacas e ovelhas, para além de tratar os animais que podem estar infectados, os hospedeiros definitivos. E saindo agora um bocadinho dos nossos helmintas, mas também para parasitas, chamados parasitas macroscópicos, os cuidados com as roupas e utensílios. E aqui temos os ácaros, que aqui têm este ar monstruoso, mas são quase invisíveis o olho nu, mas que muitas vezes vão aparecer aqui ou vão proliferar, por exemplo, na nossa cama, nas roupas em que se acumula suor e em que a nossa pele escama, portanto, as células mortas da nossa pele, eles vão se alimentar dessa pele morta. Mas, para além disso, também, para além dos ácaros, temos fungos, vírus, bactérias que podem permanecer na nossa cama. Isto pode levar, a presença destes ácaros, pode levar, por exemplo, a alergias na pele, em que eles penetram nos poros e depois causam este aspecto, estas reações na pele. Podem levar a alergias, muitas vezes estas alergias, ou a piorar sintomas de asmas, etc. Muitas vezes devido aos ácaros que estão nas nossas habitações, nas nossas camas. E, portanto, os cuidados que devemos ter com estas roupas, principalmente as roupas da cama e os têxteis, lavar a uma temperatura alta, normalmente a mais de 50 graus, o ideal mais de 60, principalmente os pijamas, lençóis e almofadas. E não falo aqui nesta palestra, mas é importante também, há um parasita também helminta que se transmite muito através das roupas e têxteis, que é o entróbios, ou os chamados bichos carpinteiros, em que essencialmente a fêmea vive no nosso intestino e depois sai à noite, normalmente à noite, e vai depositar os ovos à volta do ânus. E é muito comum em crianças e em instituições onde vivem muitas pessoas, exatamente porque depois os ovos, em contacto com a pele, causam uma reação tipo alérgica, não é? Dá comichão, e vamos coçar, principalmente as crianças, e ficam, lá está, nas nossas unhas. E aí, lá está, a higiene das mãos, mas também para destruir estes ovos, lavar também tudo o que é pijamas, lençóis, almofadas a uma alta temperatura. Em relação aos ácaros, principalmente, é importante deixar ao ar antes de fazer a cama, para não ficar, para sair a umidade e ficar uma temperatura mais baixa, que diminui a proliferação destes ácaros, mas também devemos aspirar regularmente o colchão, tapetes e alcatifa. E também limpar as superfícies associadas, principalmente para o caso do entróbios ou os tais bichos carpinteiros. E chegamos finalmente à higiene das mãos, que desde há um ano para cá se tornou realmente fundamental, mas que já era fundamental antes. Não foi só agora. E, como o Pedro falou, por causa principalmente da transmissão fecal-oral, mas também para as doenças respiratórias, tanto da zona respiratória, não é? Nariz, boca, etc., em relação, e oral outra vez. Portanto, aqui, esta transmissão fecal-oral é muito importante a nível de alguns helmintas, mas também de protozoários, bactérias e vírus, e estão a ver aqui a falta de higiene, principalmente associada ao uso das casas de banho, que depois vão contaminar superfícies e ao levar as mãos à boca, coisas com que estamos em contacto à boca. Às vezes, como é que levamos a mão à boca? Às vezes a roer as unhas, não é? A ir beber água ou alimentos que vão ficar contaminados e depois todos estes parasitas e bactérias e vírus vão infectar-nos e localizar-se no nosso sistema digestivo. Portanto, a higiene das mãos, como sabemos,
é muito importante. Mas não é só o lavar, também é cortar e limpar as unhas, porque muitas vezes é um sítio bastante esquecido, para evitar todos estes organismos patogénicos. E lavar as mãos, lá está, como eu falo muitas vezes, não é só molhar a ponta dos dedos, não é? É lavar muito bem toda a superfície das mãos com um sabão para destruir as membranas das células e os agregados dos parasitas e limpar muito bem. E, em resumo, a nível de higiene temos vários aspectos, desde o lavar as mãos, o corpo, a roupa, os têxteis e as unhas, os cuidados com a comida e a água, a limpeza de superfícies e de casa e os cuidados com animais de estimação para evitar a transmissão destes parasitas todos. E realmente espero ter passado um bocadinho a ideia que higiene está de mãos dadas com a saúde, desde que as mãos estejam as duas lavadas, não é? E realmente é muito importante a higiene para a saúde, no sentido de a prevenção é sempre melhor que depois a cura, não é? Antes que haja os danos e, portanto, sempre a prevenção e a higiene, muito importantes. E era um bocadinho isto que eu queria transmitir. E podemos desenvolver temas que eu tenha falado, ou até a continuação da palestra anterior, caso tenham questões. Portanto, vou abrir agora para as vossas questões. Então, obrigado pela... Já está aqui uns comentários. E há um participante que diz que é um processo ou forma de desinfecção e eliminação dos parasitas, mantendo o nosso estado de saúde saudável a toda a vida. Isto devia ser a resposta, não é? Ao que era a higiene, que é uma boa definição, exatamente. Não só dos parasitas, mas é isso mesmo. O objetivo será manter o nosso estado de saúde em boas condições para toda a vida. Está aqui outra pergunta, a perguntar qual é o tratamento preventivo e medicamentoso de maneira resumida. Depende dos parasitas, não é? Há vários antihelmínticos que se podem usar. No caso desde ivermectina, dependendo do parasita, albendazol, por exemplo, que quando o parasita é intestinal, normalmente é de toma única. Portanto, o tratamento é relativamente fácil. E toma-se uma vez, normalmente o parasita é eliminado. No caso dos parasitas tecidulares, portanto, aqueles em que as larvas se vão localizar no nosso organismo, aí já o tratamento já vai ter que ser, lá está, dependendo depois do antihelmíntico utilizado, que depende do parasita, já terá que ser continuado durante algum tempo, uma semana ou mais às vezes. E muitas vezes o tratamento também tem que ser acompanhado de medicamentos que diminuam essencialmente a resposta imunitária, porque em alguns casos, quando se trata o parasita, não é? Destrói-se o parasita e às vezes há libertação de o que se chama antigénios, não é? Proteínas, substâncias do parasita que depois causam uma reação alérgica. Por exemplo, no caso de equinococos granulosos, se houver ruptura do quisto, pode levar a um choque anafilático. E em parasitas que se vão localizar no cérebro, uma reação imunológica, uma reação inflamatória pode danificar o cérebro. Portanto, muitas vezes convém dar corticosteroides, etc., para diminuir essa reação. Nós aqui, por exemplo, não falámos porque tinha a ver com a higiene, de parasitas que são transmitidos por vetores. E nesses casos, a esses parasitas, como a dirofilária em Portugal, que também pode depois infectar humanos e migrar na pele e, em alguns casos, ir parar aos pulmões, etc.
esses parasitas, esses nemátodos, estão muitas vezes associados a uma bactéria. E é essa bactéria que vai causar grande parte da patologia. E só ao tratar o nemátodo, o parasita, não é suficiente e a libertação dessa bactéria pode levar a reações imunes graves. E aí, normalmente, o que se faz é tratar com um antibiótico antes, até, para matar a bactéria, e depois, então, ou ao mesmo tempo, tratar com o antihelmíntico. Não sei se quer mais... Portanto, está aqui o Pedro Alves, está a perguntar qual é a forma adequada para preparar saladas cruas seguras. É assim, normalmente, aquelas saladas que são vendidas no supermercado, salada ou os vegetais, não é, para salada, normalmente são produzidos com controle de qualidade, com bom controle de qualidade. Portanto, os produtores registados, oficiais, têm esse cuidado e, portanto, as explorações onde se cria agrião, etc., têm cuidado para as fontes de água não passarem por explorações onde possa haver contacto com fezes de vacas e ovelhas, etc. Se nós estivermos em casa, então convém ter esses cuidados, ou se for de um campo de um amigo, de uma quinta de um amigo, convinha saber a fonte dessa água, realmente, porque se nós pensarmos que alguns são ribeiros e podem trazer os ovos, podem deslocar-se várias centenas de metros ao longo do rio, os caracóis podem estar em locais onde razoavelmente distantes dos hospedeiros definitivos e depois as larvas móveis também podem deslocar-se mais umas centenas de metros. Portanto, convém ter uma ideia se a água que é utilizada para estas plantas é segura ou não. E muitos, neste caso, até são cultivados de modo, ver se eu digo bem, hidropónico, acho eu, tipo em estufas, etc., só com água, e esses são seguros. De outro modo, em termos de saladas, é usar principalmente vegetais que não são cultivados em grande associação com a água, como é o agrião. Por exemplo, alface, espinafres, são regados, mas não têm grande contato com a água. Esses são seguros, está bem? Espero ter respondido. Mais alguma questão? Pronto, não há mais questões, entretanto. Está aqui mais uma. Ok, só agradecer. Já agora, em termos de fascíola hepática, é curioso que, na nossa experiência no campo, é muito difícil encontrar os caracóis infectados. Mas a nível das vacas, por exemplo, nós fizemos um trabalho em matadouro e em que passavam centenas de vacas pelo matadouro e as vacas mais jovens e que vinham de explorações intensivas, portanto, em que há menos contacto com a natureza, não é? Estavam quase todas bastante saudáveis. Quando aparecia vacas de explorações mais extensivas, portanto, mais em contacto com
com os campos de pastoreio, não é? Muitas dessas ou apareciam com parasitas, com fasciola hepática e também outros, como o dicrocélio, que apanha-se através de formigas que ficam na vegetação e estão infectadas. Esse é outro, por acaso, é outro aspecto em que realmente o parasita muda o comportamento do hospedeiro. É que quando as formigas ficam parasitadas com esta larva, deixam de, durante certas horas do dia, deixam de estar na sua vida normal, não é? E sobem às folhas, normalmente, da vegetação do solo, da erva, não é? E ficam no topo dessas plantas, onde são comidas facilmente quando as vacas, as ovelhas, ingerem as plantas, portanto, ingerem também as formigas e ficam infectadas. E esse é um exemplo também extraordinário de como os parasitas alteram o comportamento dos hospedeiros para completar o seu ciclo de vida. Mais outra razão também para termos cuidado, porque às vezes, por exemplo, vemos formigas e matamos com as mãos, por exemplo, se for no campo, podem estar infectadas com este parasita e depois, ao levarmos as mãos à boca, podemos infectar também. Na realidade, eu só falei de alguns exemplos de parasitas que podem ser evitados com higiene. Há muitos mais. Tenho aqui duas perguntas. Uma é, que acho que dá tempo de responder. Uma é a confusão entre lombrigas, oxiúros e bichos carpinteiros. Exatamente. As lombrigas, aqui não falámos, não reparei se o Pedro falou. Acho que deve ter falado quando falou no geohelmintas, não é? Portanto, as lombrigas são grandes, podem chegar a 20 a 30 centímetros de comprimento. E são geohelmintas em que os ovos são depositados nas fezes, são depositados no solo e podem durar anos no solo. E depois infectamos quando ingerimos os ovos que estão a contaminar vegetais, por exemplo, ou diretamente as mãos através do contacto com o solo. Mas são bastante grandes. Os oxiúros, ou os chamados bichos carpinteiros, que leva à comichão no rabinho, normalmente, esses são muito pequenininhos. Estou agora a tentar lembrar, uma fêmea e um macho terão talvez 1 milímetro de comprimento. Mas a transmissão é direta. Portanto, e por isso a importância da higiene também. Eu não quis alargar muito esta palestra para falar nele, mas lá está, a fêmea. Portanto, a lombriga normal, a grande, está no intestino e vai largando milhares, até centenas de milhares de ovos para as fezes. Neste caso, a fêmea do oxiúro ou do enteróbios fica cheia de ovos, sai pelo ânus, normalmente à noite. Há quem use, às vezes, uma lanterna para ver se as crianças estão infectadas, para ver se vê as larvas, as fêmeas a sair a depositar os ovos, e dá muita comichão. E já agora, eu não quero estar a falar, mas conheço crianças, incluindo da minha família, que ficaram infectadas porque têm muito hábito de roer as unhas, não é? E na creche, etc., é muito fácil apanhar. E normalmente o tratamento é único, mas deve ser repetido passadas 2 semanas, e depois 2 semanas depois, e a família toda, porque estes ovos têm assim uma forma de uma conchinha e quase que fazem assim uma ventosa e ficam muito agarrados às superfícies, para além de serem bastante aderentes. E normalmente o que se faz, por exemplo, para o diagnóstico é usar uma fita gomada, não é? A fita cola, e decalcar ali na zona do ânus, principalmente quando eles estão com comichão. E depois ao microscópio, se for levado para análise, consegue-se ver os ovos deste parasita. Portanto, a transmissão é bastante diferente. E estes ovos vão ficar, pode ser nas calças do pijama, nas cuecas, pode ser nas mãos se as crianças principalmente se coçarem. Às vezes, para quem dorme nu ou com menos roupa,
nos lençóis e, por exemplo, ao sacudir a roupa da cama, podemos inclusivamente inalar estes ovos. Portanto, deve-se ter cuidado quando está lá em casa e mesmo a superfície, as maçanetas, etc., devem ser sempre muito bem limpas e desinfetadas, principalmente quando já se sabe que alguém está infectado lá em casa. Já a lombriga propriamente dita, Ascaris lumbricoides, que é grande, é muito raro em Portugal. Já os oxiúrios, não é? O entróbios, é muito comum nos países desenvolvidos e muito transmitido através de creches, etc. Portanto, é uma grande diferença entre os dois. Mas pronto, em muitos casos eu chamei aqui as lombrigas porque é o que nós associamos, não é? Aos nemátodes. Pois, em relação aqui à outra pergunta do Pedro Alves, que vê-se por vezes pessoas que, infelizmente, na opinião dele, deixam os animais de estimação beijá-los. O que é que eu acho disso? É assim, a nível de helmintas, a transmissão não será, se eles estiverem infectados, não será muito alta. Pode haver outros parasitas que realmente possam... E eu também não sou veterinária, não estou muito dentro desses. Por exemplo, a leishmaniose não é transmitida assim, não há problema. É através de um vetor e, portanto, só se a pessoa for picada, neste caso por um flebótomo, é que há transmissão. Possivelmente há de haver outros parasitas. A nível de helmintas, não. Mas o maior perigo, na realidade, é o pelo. Porque há outra ténia que eu também não falei do cão, que é o dipilídeo canino, e que também os segmentos dessa ténia podem sair pelo ânus e muitas vezes depois podem contaminar o pelo do cão, o equinococos também pode ficar a contaminar o pelo do cão e essencialmente nós a fazermos festas, etc., podemos ficar com as mãos contaminadas com esses ovos. E, portanto, o contacto com os animais que não estão desparasitados, para além dos beijos, se calhar os beijos é o menos, tem sempre algum risco e, portanto, nós devemos sempre lavar as mãos depois do contacto com esses animais. Principalmente animais que estão em muito contacto com a natureza, não é? Que são muito passeados no meio das plantas, etc. No caso do dipilídeo canino, o principal perigo não é diretamente os ovos, mas são as pulgas, que depois as larvas se alimentam e ingerem os ovos eclodem, e nas pulgas depois é que encontramos a forma larvar que nos vai infectar. E, portanto, se nós deixarmos também que os nossos cães e gatos estejam parasitados com pulgas, é outro fator de risco para nós adquirirmos uma infecção por parasitas helmintas, neste caso por uma forma de ténia, não é? O dipilídeo canino. Portanto, a desparasitação deve ser, dos nossos animais, deve ser interna e também externa, em relação aos parasitas externos. E já está ali a minha colega Sandra Antunes, que fez a pergunta anterior, ela se quiser pôr um comentário sobre os outros parasitas que se podem apanhar através dos outros parasitas externos, as carraças, também há uma série de bactérias e pronto, os vários que podem ser transmitidos através das carraças. Portanto, a desparasitação, esses cuidados, essa prevenção, sempre tratamento interno e, tanto quanto possível, externo, a regular para os cães que vamos passear para o campo, de caça, etc. Pronto, espero ter respondido aqui a estas questões. Sim, a Sandra diz que é verdade que as carraças são vetores de um vasto número de agentes patogénicos. E não só as carraças, também as pulgas, não é? Para além de outros vetores. Pronto, faltam 15 minutos. Eu acho que há bocadinho estava...
no geral, por exemplo, em relação à fachila, como estava a falar há bocadinho, a prevalência que se tem encontrado a nível geral, incluindo as vacas que são a nível são produzidas a nível extensivo e não extensivo, é à volta dos 3% em Portugal. Mas nas vacas biológicas, com maior contacto com a natureza, etc., e menos desparasitadas, há de ser muito mais alto. E já agora também um comentário em relação à agricultura biológica, etc., em que se usa cada vez menos antibióticos, também é bom, tudo bem, mas é preciso ter algum cuidado, porque depois se usam, por exemplo, estes fertilizantes que vêm dos animais, das vacas, das ovelhas, para os terrenos, em que a agricultura biológica realmente pode ser considerada mais saudável, mas também representa um risco para espera que eu estava a ler aqui um comentário. Pode ser um risco a nível de almintas, de transmissão de almintas, depois a nível dos vegetais, de alguns vegetais, por exemplo, mas também depois da carne dos animais. Nesse aspecto, em Portugal, todos os animais que são abatidos devem realmente, para venda e para consumo do público, devem passar por matadouro, e isso é muito importante. Porque como eu mostrei, por exemplo, equinococos granulosos, numa das figuras que está, passei um bocadinho ao lado, mas está exatamente se calhar vou pôr aqui, partilhar, em que, espera aí que isto está, em que exatamente está um agricultor a matar a sua ovelha, não é? Vou partilhar aqui rapidamente, então. Em que está aqui a matar a sua ovelha e as vísceras caem para o chão e depois os cães comem essas vísceras que são rejeitadas porque têm mau aspecto, não é? E ficam infectados. Da mesma maneira que vou interromper agora o compartilhamento. Onde é que isto está? Está aqui. Da mesma maneira que vacas, porcos, a carne de caça, por exemplo, que pode estar com outro parasita que nem sequer falei hoje, que é a triquinela também, que também já tem sido detectada em Portugal, incluindo em javalis. A triquinela em geral, em Portugal não tem aparecido, há muito pouco registro, mas apareceu agora recentemente registado em javalis, a partir de javalis que foram caçados. Em Espanha é um bocadinho mais comum, tem havido mais surtos, é muito comum, por exemplo, no leste europeu, por várias razões, mas normalmente isso é vigiado a nível de matadouro. O risco é exatamente quando nós ingerimos carne que não passou por estes controlos veterinários e depois às vezes não é bem cozinhada por qualquer razão, ou às vezes na preparação da comida, não é? Às vezes as larvas podem passar para as nossas mãos e depois vão contaminar outros alimentos. Por isso é que, por exemplo, a nível de restaurante, normalmente tem que haver aquelas madeiras, as placas onde se corta a comida devem ser separadas entre a carne crua e os vegetais, por exemplo, para evitar depois a passagem de, por exemplo, larvas, mas também bactérias e outros parasitas entre os dois. Portanto, a carne crua deve ser sempre tratada com algum cuidado, a vários níveis, até para evitar salmonelas, campylobacter, essas coisas. E, portanto, lá está, a higiene a vários níveis, a nível dos alimentos, que não é só às vezes o comer a carne crua, é que pode contaminar por outros meios. Não sei se há mais perguntas, etc. Alguma área que queiram que fale mais um bocadinho?
Aqui nesta palestra eu foquei-me um bocadinho também em Portugal e que fosse relevante para Portugal. Realmente, a nível de prevenção e de higiene e a nível destes parasitas, não nos podemos queixar muito, não é? Temos um bom sistema de saneamento básico, temos acesso à água potável, à água tratada, até a sabão. E aqui em muitos países em desenvolvimento, países de baixa renda ou regiões de baixa renda, realmente muito menos. E aí a prevalência dos parasitas é muito mais alta. Tendo dito isso, e já agora, só para terminar aqui os comentários também, há sugestões que, se calhar, a presença dos parasitas não é assim tão má. Obviamente, causam danos no nosso organismo, etc., mas a prevalência de doenças, por exemplo, autoimunes ou aquelas alérgicas como asmas e até doença de Crohn, etc., parecem estar um bocadinho associadas à falta de parasitas. E normalmente há menos em países em desenvolvimento. E há estudos a tentar perceber realmente até que ponto é que estes parasitas, que efetivamente eles manipulam o nosso sistema imunitário e manipulam muitas vezes no sentido de tolerância à sua presença. Por exemplo, equinococos granulosos, ao criar aquele quisto, como que cria uma cápsula, e da mesma maneira trichinella, etc., aquela fase inicial em que os parasitas migram e passam pelos tecidos, normalmente causa alguma reação, mas eles tentam evitar também, manipulando o nosso sistema imunitário para não reagir à sua presença, tanto quanto possível, e depois, normalmente quando se estabelecem, é de uma maneira que evita o nosso sistema imunitário. E há estudos a tentar perceber como é que estes parasitas alteram, manipulam o sistema imunitário e até que ponto é que pode contribuir para ou ajudar depois em tratamentos e terapêuticas nas tais doenças autoimunes ou de cariz alérgico. E esta é uma área também muito interessante. Tenho aqui um comentário do Pedro Alves a dizer obrigado por chamar a atenção relativamente aos riscos da agricultura biológica, pois é-nos vendida como pura e imaculada por si só, o que não é verdade. Pronto. Lá está. É quase como tudo na vida, há prós e contras, é verdade. E lá está. Também como estava a falar agora, nós não queremos ter estes parasitas no nosso organismo, mas realmente algum contacto com parasitas e organismos mais ou menos patogénicos não é necessariamente uma coisa muito má, no geral. E, portanto, mas também faz parte, e obviamente não é contra a medicina, mas obviamente ter uma vida relativamente saudável, como eu falei também, o dormir em termos de higiene, não é? A alimentação saudável, portanto, cuidar do nosso corpo, do nosso sistema imunitário é sempre importante também. Porque muitas das formas mais graves das várias doenças estão associadas a esta falta de cuidado também, ao stress, em muitos casos à má nutrição, principalmente a má nutrição em termos de menos nutrientes, que acontece muito nos países de baixa renda também, não é? As crianças, as grávidas, com deficiências de ferro e de muitos micronutrientes podem ficar mais vulneráveis a muitas destas doenças, mas muitas vezes nós temos alimentação voluntariamente deficitária. E, portanto, não é que, obviamente, não é ter mais vitamina isto ou aquilo que vai curar ou prevenir as doenças, mas pode ajudar um bocadinho realmente a que a nossa resposta e os danos que estes parasitas causam não tenham um impacto tão grande. E se calhar ia terminando para se poder fazer um intervalo, acho que é uma palestra a seguir, não é? Não sei se há mais questões, entretanto, ou assuntos que queiram falar.
Então, se calhar, eu despeço-me já para quase todos poderem fazer o intervalo. Eu acho que, eu por acaso vou querer assistir à próxima palestra sobre cobras, não estou em erro. Aqui uma coisa. Portanto, tenho aqui mais uma questão ou um comentário. É só dizer obrigado. Eu é que agradeço a vossa participação e as vossas perguntas. Se calhar, eu não tenho aqui o meu e-mail, mas é fácil. Como o Fih diz. Se fizerem Google, é relativamente fácil de encontrar. Mas se quiserem contactar, estou disponível para para falar sobre investigação ou outras coisas. Esta palestra, por exemplo, eu costumo ir dar a uma escola no Alentejo e uma versão um bocadinho mais resumida e interativa. Mas, de acordo com a disponibilidade e em período menos Covid, de fim de pandemia, normalmente tenho todo o prazer em falar com as escolas e com várias pessoas. Tá? Pronto. Espero que tenha sido útil e espero que leve também a termos um bocadinho mais de atenção aos nossos hábitos e realmente a termos os cuidados também com os nossos animais de estimação e com a nossa alimentação. E eu quero ver depois, na próxima vez que for a um restaurante de sushi, quem é que vai desafiar o cozinheiro a dizer como é que é preparado o peixe. Ok, então, se calhar desliga então. E obrigado por tudo, até à próxima e estejam em contacto, estejam à vontade, está bem? E bom fim de semana e estejam seguros.